Bom dia. É um imenso prazer estar aqui nessa manhã. Para quem não me conhece, eu sou a Elaine, tá? Sou trabalhadora da casa já há algum tempo. E hoje eu trouxe um assunto bem delicado e bem profundo também, né? Que é sobre o nosso dever. Só que esse dever não é esse dever que nós temos com o nosso dia a dia, que é trabalhar, tenho o dever de sustentar minha casa, minha família, tenho o dever com o meu esposo, com a esposa. Não. Nós vamos falar hoje do dever moral, que é aquele dever que faz com que nós nos tornemos pessoas perfeitas aos olhos de Deus. É como está aqui o que o Fábio leu, né? A cortina do eu. Tem um pouco e tudo também a ver com o assunto de hoje, sobre o eu, sobre o que nós somos na visão espírita, na visão cristã. O dever, quando você começa a pesquisar sobre ele, você começa a entender sobre ele, você vê que no dicionário ele tem vários significados. Ele é uma regência múltipla, né? É um transitivo direto. Na regência múltipla, significa que você tem que pagar alguma coisa, o dever, que você tem dívidas ou obrigações. Isso no dever físico, tá, gente? No transitivo direto, é estar em agradecimento. Tá vendo como que ele já muda do verbo para o transitivo direto? Mas, na verdade, o que é o dever? Alguém aqui sabe? Geralmente, o dever, ele é, primeiramente, uma obrigação moral diante de si mesmo. É quando nós deixamos de fazer algo ao nosso próximo que não gostaríamos que fizesse a nós. Um exemplo, eu pego esse objeto, eu sei que ele vai, de certa forma, prejudicar o meu colega, e mesmo assim, eu pego ele e faço. Será que eu gostaria de fazer ele comigo? Não, né? Então isso quer dizer que eu estou fazendo coisas que não é do meu dever moral. Eu estou prejudicando o meu próximo por simples e pura vaidade, né? Porque o dever nos foi dado, foi entregue a nós por simples detalhes da vida, no mais íntimo no nosso eu. E o que acontece quando entra a vaidade? A vaidade é ligada à paixão. E toda vez que a paixão nos toma, nos move, fica complicado da gente cumprir o nosso dever perante Deus, aos olhos dele. Aí eu fui abrir o Evangelho, que está aqui, segundo o Espiritismo, e lá no capítulo 17, no item 7, está o dever. Só que o dever não é o assunto principal, não. O principal é os seres perfeitos. Está lá, seres perfeitos, e ele é o item 7, o dever. E lá, Lázaro nos convida a entender onde começa e termina o nosso dever. Alguém sabe aqui onde começa e termina o nosso dever? Eu já falei agorinha. Será que alguém prestou atenção? Ele começa e termina precisamente no ponto. Aquele ponto crucial. No mais íntimo eu. Que é, não faça ao outro o que não desejas a você ou a nós. Eu não vou fazer algo que vá prejudicar algum de vocês aqui pela questão do dever. E como assim? Como que nós vamos cumprir o nosso dever? O que fazer para cumprir esse dever? Alguém sabe? Não, né? Porque eu também não sabia até então. Porque eu comecei a pesquisar sobre dever, quando me foi passado o assunto, eu falei, nossa, o dever, vou falar do dever físico, né, que é arrumar um bom emprego, se dedicar a ele, fazer com que eu sustentasse minha família, né,
adquirir bens, mas e a moral? O que adianta eu construir tudo e não ter um dever moral? Não ser honesto? Não entrar no meu eu para alcançar o meu objetivo maior, que é me tornar uma pessoa melhor aos olhos de Deus e aos olhos dos nossos irmãos aqui encarnados e também desencarnados, né? O cumprimento do dever depende das circunstâncias, porque há algumas pessoas que elas não podem ser contrariadas, não é verdade? Dependendo de uma circunstância, você é contrariado, você começa a agir com a paixão, porque você fica irritado, você fica contrariado e você tem aquela tendência a, como eu posso dizer, a fazer tudo do seu jeito. E a partir do momento que não é do seu jeito, que você fica contrariado, você já começa a agir errado. O seu eu mais íntimo, começa a criar vaidade. Ah, mas por quê? Se o meu jeito é esse, eu quero fazer desse jeito. Só que esse jeito, às vezes, implica em prejudicar o nosso próximo. É por isso que o dever está sempre, assim, numa balança. Entre o famoso, quem conhece o Ian, né? Ele está sempre em equilíbrio com isso. E por isso, ao estarmos livres para escolher isto ou aquela ação, nós nos tornamos pessoas responsáveis pelo que nós praticamos. Como que eu vou me tornar responsável pelo que eu pratico? Porque Jesus, Deus, né, no caso, o Pai dele, nos deu livre-arbítrio. Ele nos deixou livres para escolher o que a gente tem que fazer ou não nas nossas vidas. Que caminho eu vou seguir? A partir do momento que eu estou traçando esse caminho, um pouquinho que vocês diziam está errado. Independente se para o bem ou para o mal. Né? Emmanuel disse um dia, a felicidade nossa está em nosso dever. A partir do momento que você começa a agir para o bem, você começa a entender que você está se tornando uma pessoa feliz. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. A felicidade é depois. Então, esse estado de felicidade que Emmanuel cita é no que você está aqui na prova e expiação, para você se tornar uma pessoa feliz enquanto está passando por esse plano, para depois você se tornar uma pessoa feliz. E alguém aqui sabe me dizer onde está a lei de Deus? Não vale os trabalhadores da casa. Não vale. Não vale. Eu quero saber de vocês, onde está a lei de Deus? Eu demorei para saber. Mas na hora que eu aprendi, que eu entendi onde está a lei de Deus, eu fiquei assim. O amor ao próximo, é isso? Não. A consciência. A consciência. A senhora é trabalhadora da casa, não vale. A lei de Deus está na nossa consciência. Está na nossa consciência. Por quê? Porque não adianta a gente pegar livros, bíblias, né? Não estou criticando nenhuma religião, tá? Porque até mesmo eu sou cristã espírita, né? Ele diz várias coisas. Mas, se você seguir a risca, não teria aquele monte de guerra que tem, né? De disputa por território. Porque Jesus passou por lá, então aquele território é nosso, eles guerriam entre eles mesmos, né? A lei de Deus está na nossa consciência. No que nós temos que agir, o dever. Tá vendo? De novo, o dever. Que dever nós temos? Vocês hão de entender que o dever moral é o mais difícil de se cumprir. Vocês não acham? Por que o dever moral é o mais difícil? Porque o dever moral está ligado ao nosso eu. Sabe aquela reforma íntima que eu falei algumas vezes aqui? Que é muito difícil nos olharmos e mudar o que está errado com a gente entender que aquela atitude é errada. É muito difícil. Pelo menos para mim foi. Olhar para dentro de mim e falar assim, nossa, essa atitude minha está errada, o meu dever aqui não está sendo cumprido. É muito difícil você olhar para você e ver ego. Ninguém aceita. Lembra que eu disse sobre o ego? Sobre a vaidade? Tudo isso é abrangente no dever. Tudo isso está interligado. Aí
me lembrei de uma história que eu vi há algum tempo na TV. Documentário aí de um neto vivia com a avó. Tem muitas avózinhas aqui, por isso que eu achei legal contar essa história para vocês. Esse neto, ele era muito mimado. Ele judiava moralmente da avó. Ele xingava a avó, ele maltratava a avó, algumas vezes deixava a avó em cárcere privado. Não cuidava da avó como ela realmente merecia. Porque até então ele era órfão e a avó cuidou dele até certa idade, adolescência. E o que aconteceu com essa avó e com esse neto? Alguns vizinhos, ouvindo, os escândalos que ele fazia com a avó, as brigas, às vezes agredia moralmente, que era sempre, e às vezes fisicamente. Os vizinhos ficou assim: vou denunciar a polícia. Mas aí, vamos ao nosso dever, né? Qual é o dever do neto, naquele momento ali com a avó? Será que o dever dele era fazer aquilo com a avó? Será que em outras encarnações ele não veio com o dever para cumprir a história dele com a avó? Só que a história dele... Você acha que a história dele, o dever dele era maltratar a avó? Não, gente, não era esse o dever. A avó, será que o dever dela era sofrer as humilhações, as agressões sofridas pelo neto? Será que ela veio para este plano, para reencarnatório, para fazer isso? Lembrando que eu já disse também em outras palestras, para quem nos acompanha deve lembrar. Nós recebemos o maior presente de Deus nessa vida, que é estarmos aqui reencarnados. Isso quem disse foi Joana de Ângeles, tá? Ela disse que nós recebemos o maior presente da existência humana, que é estarmos reencarnados. E vocês acham que, lá no plano reencarnatório, esse neto, ele assumiu essa responsabilidade de voltar para judiar da avó? Não. Eu acho que ele voltou para cuidar da avó, não é verdade? Independente do que aconteceu em outras vidas, se foi ela que o maltratou, ele veio para o plano reencarnatório, vou cuidar da avó. Ele está cumprindo o dever dele, moral? Não está cumprindo o dever dele, moral não, gente. E a avó? Será que ela, lá, quando ela estava no plano reencarnatório dele, ela já sabia que ela ia sofrer esses abusos cometidos pelo neto? Não. Que ela ia criar um neto, porque ia ficar órfã de pai e mãe, e ela ia cuidar do neto. Será que está certo? Ela sofreu esses abusos. E o detalhe, que entra de novo eu. Sem reclamar com ninguém. Ela sofreu ali os maus tratos, ficou com ele ali até o fim, sem reclamar uma palavra com ninguém. Ficava em cárcere privado. E o que é isso, gente? Isso é resignação? Você acha que ela merecia isso? Não, ela não merecia. Mas ela, como cristã, como entendendo a situação dela, ela não merecia. Mas ela acatou e viveu assim. E os vizinhos? Você acha que eles deviam não denunciar a polícia? Sim, eles tinham um dever. E não fizeram, sabe por quê? Foi o que eu disse da linha que nós traçamos na nossa existência. Se eu vejo o meu vizinho gritando, espancando a mãe ou quem seja, eu tenho o dever moral de acionar a justiça, a lei. Pode ser que, a gente não pode se meter, né, família? Sim, nós podemos sim, principalmente quando o caso é criança e idoso. Nós temos o nosso dever moral. Nós não podemos ir lá. Como o vizinho disse, mas a gente tinha vontade de ir lá, meter o pé na porta, entrar lá e bater nele para ele virar homem. Isso aí eles já não tinham direito. Isso aí não é dever. Como eu disse, ninguém tem o dever de agredir ninguém. Né? Tem. E essa história ficou assim. O vizinho não fez nada, o neto continuou até a morte da vozinha. Depois ficou lá chorando. Sabe para onde que essa vozinha foi? Pela resignação dela, pelo amor no coração que ela sentia, porque ela era agredida, ela era maltratada, moralmente, né?
Ela foi direto para o hospital e hoje é uma trabalhadora assídua de uma casa, espiritualmente. Aí o que eu quero dizer? O que tem a ver o dever com a consciência? Tá vendo? A lei está onde? De Deus? Na nossa consciência. O dever tem tudo a ver com a consciência da lei de Deus. Porque a lei de Deus está aqui, gente, ó, nas nossas atitudes. O que eu não quero para você, eu não quero para mim e vice-versa. Aí vamos refletir, né? Qual é o nosso dever hoje aqui? O que nós estamos aqui hoje? Para quê? Por que eu estou aqui na frente hoje falando com vocês? Por que o Erno, semana passada, estava aqui? O Eduardo, o nosso dirigente, o Paulo, né? Por que nós estamos aqui hoje? Porque o marido dela estava doente, recebeu a bênção, né? O tratamento direitinho, se curou, médico, né? Porque as meninas fazem psicografia. Por que elas estão fazendo psicografia? Você acha que nós aqui ganhamos alguma coisa? Ganhamos. Não é financeiro não, como eu disse, nós não estamos aqui falando de deveres materiais. Nós estamos ganhando um pontinho mais no nosso dever, na lei de Deus, na nossa consciência moral. Nós estamos aqui tentando ser pessoas melhores aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Eu estou aqui pensando realmente qual é o meu dever hoje. É difícil a gente entender qual é o nosso dever aqui nesse plano. Muito difícil de entender. Por quê? Porque pensar sobre ele é buscar aprendizado. Quem aqui estuda sobre isso? Sobre o dia a dia, sobre o espiritismo? Vocês não valem. Quem aqui estuda? Poucas pessoas estudam. Como eu estava dizendo para a moça, como você chama? Minha xará, tá vendo? Para a Elaine, tá vendo? Outra Elaine, são 3 agora. Como eu estava dizendo para ela, a gente tem reunião, palestra espírita e passes na segunda, das 8h10, né? 8h15 até as 9h30. Temos o estudo de terça-feira, das 8h15 também, no mesmo horário, até as 9h30. Se eu falar para vocês que deu para contar no dedo quantas pessoas estavam aqui na terça, eu ficaria com vergonha de mim mesmo, mas aí entra o meu dever. Eu não tenho que olhar as pessoas que frequentam a casa, tenho que olhar para mim. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. E lembrando que nós temos 2 grupos mediúnicos aqui, na quinta e na sexta. Todos com 12 a 13 pessoas em cada grupo. E vai ter que abrir outro. Se Deus permitir, nós vamos abrir um outro grupo. Talvez no sábado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que poucas pessoas buscam esse dever, entender, estudar. Mas por quê? Qual que é o meu projeto de existência? Qual que é a minha reforma íntima? Eu já falei para vocês, né? Eu busco incessantemente a minha reforma íntima. Porque nem sempre eu fui uma pessoa boa, caridosa. Não nesse plano, né? Mas as outras vidas que eu tive, nem sempre eu posso te dizer, você foi essa pessoa boa. Hoje eu também não sou 100% boa, não. Eu ainda sofro um pouquinho das interferências humanas, né? A gente ainda sofre um pouquinho. Ninguém é 100% perfeito nesse plano. Se fosse, também não estava mais aqui, não é verdade? Se todos fossem perfeitos, nem estávamos mais aqui. E uma ação errada. Olha bem, gente, como que funciona a nossa linha de vida, nosso plano existencial. Uma ação errada que a gente comete na nossa estrada, desencadeia outras erradas ao longo da sua trajetória. Hoje eu cometi um erro. Tá, ela errou. Amanhã vai voltar aquilo. O que eu vou fazer? Vou fazer desse jeito aqui que tá errado, porque é mais fácil, eu não vou me prejudicar. Só que aí vai desencadeando, entendeu? Já fez aquela ação, vai fazer de novo, e de novo, e de novo, porque é mais cômodo, é mais fácil pra gente fazer. Ir lá, pôr a cara e falar, olha, meu irmão, tá errado, eu errei, me perdoa, é mais difícil do que você ir lá fazer a mentira, fazer o errado. Porque o errado, você não tem que dar explicação.
Você vai lá, faz e ponto. Chegou. Game over, né? Que as crianças dizem no jogo. Acabou. Acabou. E a boa também. A boa já tem suas morais aí com Deus. Você vai lá, você faz uma ação boa, você ajuda alguém, você fala a verdade, você vai sofrer naquele momento, mas depois passa. Sua moral, sua credibilidade volta, porque, poxa, ele errou, mas ele admitiu e tentou corrigir. Corrigiu a ação dele. E o que acontece? Lá na frente, vai começar a gerar coisas boas para você, porque você corrigiu. Agora, se eu fiz uma coisa má e eu preciso, vão falar, eu não. Por quê? Só faz coisa errada. Uma ação errada desencadeia outras erradas. E uma boa é a mesma coisa. Ações boas. Por isso que, às vezes, a lei de Deus está na nossa evolução espiritual. Deus, ele não mandou Jesus aqui para mudar a gente, para falar para a gente assim, você tem que fazer isso. Não. Ele veio, ele pregou a palavra, ele foi açoitado, coitado, ele sofreu demais aqui para nos ajudar, para nos salvar. E quando estava morrendo, ele disse, Senhor, perdoe-nos, não foi? Eles não sabem o que fazem. A gente sabia o que fazia? Falava, mas naquela época não estávamos sim. Todos nós hoje nesse plano tivemos passagem por lá. Há mais de 2019 anos. Nós passamos por lá. Nós estivemos lá sim. E como que a gente encontra esse dever? Estudando. Por isso que eu disse agora sobre o estudo de terça-feira. É importantíssimo que as pessoas comecem. Não precisa ser na nossa casa. Não precisa ser aqui no centro espírita. Vá aonde sintam-se bem. Ali na igreja na esquina, se você se sente bem, se você sente a palavra, por que não? Ali na igreja católica, muito bonita por sinal, se você se sente à vontade, por que não? O que não pode dizer que a religião não faz parte do nosso mundo. É mentira. A religião ela tem tudo a ver com nós, com o nosso dever moral. Nós estamos aqui por causa da religião, porque a religião nos ensina o amor. Amor a Cristo, amor a Deus. A religião é importantíssima na nossa evolução espiritual. Independente qual seja a sua religião, você vai lá, dobra seu joelho como algumas igrejas e busca Deus. Não busca? Antes de conhecerem Centro Espírita, todos aqui são batizados. Eu sou batizada na igreja católica, quando criança. Eu também. Todos aqui, um ou outro tem evangélico, mas isso não deixa de ser mérito. Ele tem o mérito dele, ele conhece a palavra. Você vai batizar. E isso nos torna o quê? Filhos de Deus, não é verdade? Independente, somos todos irmãos. E a religião ela é muito importante, sim, porque ela nos ensina como se portar perante as atitudes das pessoas. A religião ela nos ensina as adversidades da vida, as diferenças de pessoas, de seres. Ela está sempre próximo a Deus. Você entra numa igreja, ou até mesmo aqui na nossa humilde casa, e sente o amor das pessoas. Você olha para as pessoas, você sente que elas estão aqui à procura de algo. Ou por amor, ou pela dor. Independente, não estamos aqui para julgar se eu estou aqui por amor ou pela dor. Nós estamos aqui para ouvi-los, para saber o que cada um precisa, o que cada um está procurando nessa vida. E o dever não está nessa esfera da sociedade. Você viu, eu falei da igreja, falei de religião. O dever, ele está acima disso tudo. O dever, ele está numa esfera tão elevada, mas tão elevada da humanidade, que ela está próxima a Deus. O dever, algumas vezes, é comparado às atitudes de Deus. Olha só que interessante. Eu pesquisando sobre o assunto, e eu cheguei a essa conclusão. Nosso dever, dependendo da nossa trajetória, ela está próxima a Deus. Por quê? Porque são seres diferentes,
são seres especiais, são pessoas com um devotamento extraordinário a fazer o bem. A pessoa realmente se entrega. Aí eu fiquei, né, gente, mas o que essas pessoas têm de diferente? Por que elas conseguem fazer? Quem são essas pessoas? Olha, tem muita gente que a gente às vezes não lembra, né? Eu vi uma lista lá com imensos, diversos nomes conhecidos. Mas eu separei 4 para vocês terem uma dimensão do que é pessoas diferentes, especiais, com devotamento e com grande entrega. Primeiro, nosso querido Chico, né? Quem aí não lembra do Chico? Ele sim foi um ser diferenciado, especial, com devotamento, que realmente se entregou a vida dele todinha, desde criancinha. O Bezerra de Menezes, né? Que a gente às vezes sempre recebe aqui com grande carinho, espírito. Também foi um ser que não temos palavras para distinguir o que ele fez pela população, né? Ainda faz. Está sempre ajudando de alguma forma. Nosso querido mentor da casa, Eurípides Barçanufo, que também foi outro ser que, com o que ele conseguiu fazer e o que ele nos deixou, foi, de certa forma, assim, especial, foi diferente. Era uma pessoa também com grande devotamento. E o último, né, que eu acho que esse eu não podia deixar de fora. No grau mais elevado de todos, o ser que passou por aqui, sofreu muito também, com a palavra, e hoje nós somos o que somos devido a ele, que é Jesus. Esse sim, por isso que eu deixei ele por último, ele é o ser mais evoluído, ele é o ser que está numa escala de evolução. A maioria dos espíritos, né, que a gente atende aqui na sexta-feira e na quinta, às vezes, dependendo do que vem, lembrando a vocês que a última terça-feira do mês, aqui nos estudos, nós temos é mediúnico. Vem uma entidade, um médium dá passividade a ele, e ele nos conta, né? Vocês podem fazer perguntas que ele responde. E alguns que vieram aqui de luz, a gente pergunta como é estar próximo a Deus. Maria da Luz disse que não tem como explicar o amor, né? A luz que ele transmite, que muitas vezes até nos cega. O amor dele é tão imenso, é tão grande, que ela, há 2000 anos desencarnada, há 2000 anos ela procura, né? Explicar o que ela sente quando ela se aproximou dele, quando ela foi lá solicitar ajuda para a filha dela. Ela disse que não tem como explicar esse amor. Não tem. E todos eles entenderam e exerceram bem, que era a nossa maior moral, dever moral. Todas essas 4 pessoas que eu citei, elas entenderam que o dever moral estava acima das suas vidas. Elas exerceram com grande eficiência isso. Elas se doaram. Elas tinham devotamento. Elas realmente se entregaram ao bem maior, que era o dever moral. Eu tenho um dever moral e eu vou fazer. Era assim que eles pensavam. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, se eles conseguiram, eu também consigo. Vocês não acham? Vocês não acham que vocês também conseguem? Você viu? São pessoas simples, as 3 primeiras, e que exerceram com grande moral o dever. Fizeram direitinho e ganharam seu espaço. Você acha que eu também vou conseguir? Claro que eu vou. Tenho certeza que eu vou conseguir. Pode não ser nessa vida, como eu disse. Mas eu vou voltar em várias reencarnações e vou conseguir também me tornar uma pessoa assim, com grande devotamento, com grande especial, com dever moral acima das minhas vontades. Porque nós somos vaidosos ainda. Nós não deixamos a nossa vaidade sair. Fica aí, vaidade, que eu vou ali ajudar. Nós não deixamos. De jeito nenhum. Vai demorar, mas eu vou conseguir. Eu tenho fé em Deus que Ele vai me iluminar e eu vou conseguir ser alguém melhor do que eu já sou, que eu não sou muito bom ainda não, mas eu vou tentar. O dever é diferente para cada um. O
meu dever, para mim, é único. Eu já tenho essa ideia, eu já sei o que eu vou fazer com o meu dever. Mas para você, às vezes o dever é diferente. Nós não temos todos o mesmo dever. O dever, ele varia da capacidade de entendimento de cada um. Às vezes eu entendo que o meu dever é agir dessa forma. Aí ela entende que o dever dela não é diferente. Ah, eu vou agir assim não. Mas é o entendimento de cada um. Às vezes eu posso estar confusa com o meu dever e ela não. Não é porque eu estou aqui na frente, estou palestrante, que eu sou melhor que todos aqui, não. Como a gente costuma dizer, nós somos o que mais temos que pagar. Os que mais temos que estudar na nossa linha evolutiva. Porque nós estamos aqui com essa missão, não é à toa. Lembra da avó e do neto? É praticamente assim. O que eu fiz na outra vida para estar aqui hoje trabalhando assim? Entende? Não é porque eu estou aqui na frente, sou médico, sou trabalhadora da casa, que eu sou melhor que todo mundo. Não, gente, não é bem assim. Porque o conhecimento de certo e errado, para alguns, varia de entendimento. Às vezes o que eu acho que é certo não é. O que ele faz que eu acho que é errado é certo. E vai do entendimento de cada um. Às vezes a moral pode falar para mim, ó, você não tá com essa moral toda aí não, tá errado isso que você tá fazendo. Vai do grau de entendimento de cada um. O processo evolutivo de cada um. Aí eu tava estudando lá, veio o Chico de novo. Falei, deixa eu ver se eu acho um caos do Chico, né? Porque toda vez que eu venho, eu conto uma historinha dele. Pequenininha, mas conto. Que se você pegar as histórias dele, a gente fica aqui mais de ano conversando sobre ele, né? Ele tava dando um atendimento, que ele fazia bastante, né? Às vezes até fora de horário, de madrugada. Quem procurava ele lá, ele abria o portão. A irmã dele queria morrer, né? Mas ele fazia. Aí chegou uma senhorinha lá e ele ouvindo ela, né, como ele sempre fazia. Aí ela, do nada, ela virou para ele e falou assim, Chico, deixa eu te contar uma coisa. Ele todo atencioso que era, né? Claro, pode falar. Falou assim, eu já descobri o que eu fui no tempo de Jesus. Chico falou, nossa, sério? O que a senhora foi no tempo de Jesus? Me conta, né? Porque Chico, assim, ele gostava, né? De saber das coisas, né? Das pessoas. Não era só ir lá ajudar, ele gostava de ouvi-las. Você não vai acreditar, eu fui uma mártir. Ele falou assim, sério? Por quê? Porque eu fui comida por um dos leões das arenas de Roma. Ele falou, sério? A senhora foi comida? Fui comida. Aí ele, com aquela humildade, né? Ele falou assim, eu também sei o que eu fui lá naquela época. Aí eu, né? Já imaginava, eu fui um Públio Lento, eu fui, né, um senador, um imperador, né? Não, gente, sabe o que ele falou para a senhora? Eu fui a pulga do leão. Ele foi a pulga, gente. Olha o que ele disse a ela. Olha que aula de humildade. Ela ali se vangloriando, né? Que eu fui uma Marte, eu fui comida pelo leão lá na arena, né? E ele, não, eu fui a pulga que estava no leão. Sabe por que ele falou isso, gente? Porque ele é uma pessoa com um dever moral, como eu disse, especial, de devotamento. Que uma pessoa moralmente correta não julga. Foi aí que eu entendi que eu ainda tenho que estudar muito. Porque quem aqui nunca julgou, nunca falou, tá errado o que você faz. Uma pessoa moralmente correta, ela não julga. É como o Chico. Ele comete um erro, aí o outro vai lá e comete um erro também. E quem está errado aí? Lembrando, eu estudo, eu sei das leis morais, sei da lei de Deus, né, de Jesus. Quem está errado aí? Eu ou ele que não estuda? Nós cometemos o mesmo erro. Eu. Sabe por quê? Porque eu conheço a lei. Eu tenho a consciência da lei de Deus que está aqui, ó, na minha cabeça, no meu coração. Eu sei que eu estou errada. Ele não. Ele não vai sofrer as mesmas penas que eu vou sofrer espiritualmente. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Ele não sabe. E todos os dias somos colocados à prova. Quem aqui não é colocado à prova todo dia?
Eu cansei de pedir paciência, porque toda vez que eu peço paciência, ele me testa mais ainda. Ó, você pediu paciência? Então tá, então vamos treinar a sua paciência. E começa, gente. Todo dia, quando a pessoa fala assim, me dá um trabalho, o trabalho vem, só que a pessoa, o grau de entendimento dela não está entendendo que aquele trabalho, mesmo que não seja rentável, está sendo mandado para ela, que é a famosa lei moral, que a gente tem que trabalhar isso, que é o nosso ego, que a pessoa acha que ter de trabalhar, ter dinheiro, conseguir bens, é o dever. Não é. O maior dever é o nosso moral, é a lei de Deus que está na nossa consciência. E agora eu vou contar uma outra história para vocês, também achei muito interessante. É um casal. A esposa chegou como que eu vou dizer? No atendente, num centro, que eram, por sinal, muito amigos, como nós todos somos aqui, né? Que os trabalhadores da casa, nós temos um vínculo muito grande. Não só dessa vida, mas de outras. Então, estamos sempre reunidos. E ela chegou para esse irmão e falou assim, olha, eu preciso contar uma coisa para você. Ele falou, o quê? O meu marido, ele está fazendo umas coisas que está saindo fora da lei de Deus. Aí ele ficou olhando para ela assim, e agora? O que ele fala? São amigos, é um casal de amigos. Aí ele disse o seguinte, olha, eu não posso te falar nada, eu posso te ouvir. Porque o meu dever moral é esse. Mesmo que eu não tenha respostas para as pessoas, eu tenho que ouvi-los. Eu tenho que ouvir, é o meu dever moral. Eu não posso aconselhar nesse caso, porque somos íntimos, nós nos conhecemos, sabemos das provas de cada um. Mas nesse caso, o dever moral dele é só de ouvir. Aí, ele chegou numa conclusão. Não é porque ele é meu esposo, ou ela, né, no caso, o contrário, é a esposa dele, que ele tem o direito de exigir que ela também faça essa coisa errada. Ninguém tem o direito de fazer com um seja cúmplice do outro na tabela evolutiva, nas coisas erradas. É a mesma coisa de eu for no shopping, como aconteceu com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, pegar um batom e pôr esse batom no bolso, a mulher viu e ficar quieta, ainda chega em casa, olha amor, peguei pra você, tá certo? Isso é cúmplice, nós temos que ter respeito ao nosso parceiro, à nossa parceira. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a prática do bem, a moral, que é o respeito. Nós temos que agir de acordo com a nossa consciência. O que é a nossa consciência, gente? É a lei de Deus. Nós temos que estar sempre equilibrados com a lei de Deus. Aí a pessoa fala assim, eu preciso do emprego, Elaine trabalhar. Paula trabalhando em uns lugares aí, que a carga horária é baixa, mas ganha bem. A Elaine é fotógrafa, ganha bem. Me arruma esse emprego. Arrumo. Claro que a gente arruma, a gente ajuda, a gente está aqui para ser prestativo. É o nosso dever ajudar as pessoas. Só que a pessoa, por sua vez, não faz nada para ter aquele merecimento. Não é? Quantas vezes a gente perde e fala, não, leva meu currículo, faz isso, Paulo. Mas a pessoa em si não faz nada. Se arruma um emprego, talvez a gente passe vergonha. Porque você deu o seu nome, a pessoa é boa. E ela não faz. Tem uma outra historinha, que é de um garotinho. Na época, quando eu era criança, eu me lembrei disso quando eu estava estudando. E isso eu levo na minha vida como uma lei moral até hoje e ensino meus filhos a isso. O menino pegou, porque na nossa época a gente podia dar 2, 3 quarteirões, né? Não tinha perigo. Às vezes era até estrada de chão para ir na padaria. E não era padaria, era aqueles bar-boteco, sabe? Barzinho que vendia pão. Não era, gente? O menino pegou o dinheiro da mãe e foi lá. Seu Manuel. Era português, era o seu Manuel. Com todo respeito, né? Aí você mandou vir pegar uns pãezinhos aí, minha mamãe mandou. Tá bom. Ele deu o dinheiro pro padeiro, né? Ele pegou os pães, seu Manuel deu o troco pra ele, do jeito que ele pegou, ele fechou a mãozinha e pôs no bolso. Coisa de criança, quem aqui nunca fez isso? Ele voltou os 2, 3 quarteirões pra casa dele. A hora que ele chegou na porta da casa dele, ele olhou assim, deixa eu ver o troco, porque se tiver
estiver errada, a mamãe me bate. Como que você pegou o troco? Não é assim que a gente faz? Como você pega o troco e não, né? Que ele olhou o troco, tinha dinheiro a mais. Tinha R$2, 2 cruzeiros na época, né? A mais. Aí ele pegou e falou assim, uai, tem dinheiro a mais. Falou, não, vou voltar lá no seu Manuel, porque se minha mãe vir, ele vai falar que eu peguei dinheiro dele. Aí ele voltou lá no seu Manuel, falou, seu Manuel, o senhor me deu dinheiro a mais. Gente, sabe o que o seu Manuel falou pra ele? Eu sei, eu fiz isso de propósito para testar a sua honestidade, o seu dever. E você passou, você é um menino bom. Continua assim que você vai ser um menino muito bom nessa vida. Continua com esse jeitinho seu, honesto, que você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Criança que é criança, olha para a cara dele e fala assim, então tá, senhor, então esse dinheiro é meu, né? Só que eu digo no bolso. Ele falou, esse dinheiro aqui é seu, tudo. Aí ele voltou para a casa dele, contou para a mãe e ficou toda feliz. Agora, para a gente finalizar, eu vou dar um simples resumo do que é realmente o dever. O dever só depende de nós. Nós temos um Deus maravilhoso. Temos um Deus maravilhoso, como eu disse, Ele nos deu esse grande presente de estarmos aqui hoje para reencarnarmos e tentarmos ser pessoas melhores, né? Ao seu espelho. E esse Deus, Ele sempre está nos orientando, está sempre olhando por nós, tentando nos colocar no caminho do bem. Esse Deus, Ele sempre, independente da forma, Ele sempre nos diz, eu te amo. Não diz? Você sempre sente Ele nas pessoas, no ar que nós respiramos, no sol, na chuva, no frio, que nos faz ficar com frio, no sol, né, que nos deixa queimados. Essa é a forma dele dizer que nos ama. E eu acho que é o mínimo nós tentarmos sermos pessoas diferentes, não é? Tentarmos seguir as suas leis, que está na nossa consciência. E nós, hoje, nós só temos que agradecer por essa linda oportunidade, por esse presente de estarmos aqui hoje. E dizer, obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui falando e agir como o Senhor nos ensinou. Obrigada, de coração, gente.